Na sequência, né, eu gostaria de convidar o professor Marx, representante do Instituto Federal do Amazonas, que vai apresentar, né, o segundo grupo de pesquisa, que é o Grupo de Estudos em Ciências Ambientais e Agrárias na Amazônia, o GECAM. Professor Marx, seja bem-vindo, boa tarde. Eu passo a palavra, né, considerando, claro, né, aquela informação, cada fala, né, a gente está restringindo aí inicialmente a 20 minutos, né, de apresentação, para que a gente tenha um tempo para um debate. Boa tarde a todos. Agradecer pelo convite de poder compartilhar um pouco das atividades que nós realizamos lá no IFAM, através do grupo de pesquisa de ensinos em ciências ambientais e agrárias na Amazônia. É um grupo relativamente novo, né? Nós criamos durante o período da pandemia, porque o IFAM sempre ficou um pouco atrás no âmbito da pesquisa aqui no Alto Solimões, devido à sua característica, inclusive, de formação de profissionais. Mas, com o avanço do campus, a gente vê a necessidade também de se inserir nesse mundo da pesquisa, que é necessário para fomentar os nossos discentes a também seguirem buscando soluções para os problemas que aqui eles encontram diariamente. Por favor. Então, o grupo trabalha com essas 3 linhas atualmente, né, que é a parte da produção vegetal, de espécies nativas e na área ambiental. Eu sempre costumo iniciar as apresentações do grupo sobre a importância dessas 3 instituições na região. A UFAM em Benjamin Constant, a UEA, aqui nós estamos ocupando esse espaço, e o nosso Instituto Federal. Então, a presença dessas 3 instituições na região, elas não focam simplesmente a formação desses alunos, desses futuros profissionais lotados nessas cidades, ou seja, residentes nessas cidades, mas sim de toda uma região do Alto Solimões, que é desde Fonte Boa até aqui. Então, nós temos uma importância na formação desse cidadão, inclusive, que passa por esses centros de formação profissional. E, além disso, esses centros de formação profissional também trabalham com essas 3 linhas de ensino, da pesquisa e da extensão. Então, o diálogo entre essas 3 instituições é muito importante. Hoje, nós estamos aqui graças a esse diálogo que nós iniciamos lá no passado e que, felizmente, foi o que nos incentivou também a dar esse passo da criação do grupo. Então, conhecer, dialogar, trocar experiência com outros grupos é muito importante, porque a gente acaba compreendendo a necessidade também de trabalhar as nossas questões internas e depois difundir isso para o público externo. O principal que nós trabalhamos lá é oportunizar também para nossos discentes vivenciar esse mundo da pesquisa. Então, apesar de ser formação de ensino médio, formação de técnicos em administração, meio ambiente, agropecuária e informática, também eles já iniciam essa fase da pesquisa e vão para a academia com um outro tipo de olhar, um outro tipo de pensamento. Essa imagem ela retrata muito bem esse nosso trabalho, que é um trabalho de formiguinha. Os alunos fardados do IFAM são alunos de meio ambiente e administração, de iniciação científica, e que estão monitorando, coordenando, são egressos aqui da UEA, que se passaram a ser bolsistas dos nossos projetos de iniciação de fomento feito pela FAPEAM, e o outro formado na Universidade Federal do Amazonas, lá em Benjamin Constant, que está presente aqui o Joelso. Ou seja, as nossas instituições, elas formam esses profissionais, mas também estão dando oportunidade deles voltarem para casa, no caso, onde se formaram, e compartilhar suas experiências com os futuros pesquisadores. Então, isso criar essas oportunidades para esses profissionais também. E um dos que a gente mais discute internamente, e foi muito debatido desde a manhã até a palestra anterior, é essa valorização no saber local.
porque a nossa pesquisa ela não surge assim de um diálogo só entre nós numa instituição fechada, mas principalmente partindo dessas comunidades, dessas pessoas que estão, de fato, vivenciando essas situações. Então, para a gente trabalhar uma determinada espécie, a gente precisa primeiro valorizar esse saber. A gente não vai descobrir nada. Isso tudo já está acontecendo, eles já estão trabalhando. Às vezes, o que a gente vai é só sistematizar algo que esses agricultores, essas comunidades já vêm desenvolvendo ao longo de muitos anos. E também, com relação a essas parcerias, a partir da criação do grupo, a gente pôde compartilhar muitas experiências. No caso, dentro do IFAM, das amostras científicas, que sempre as instituições parceiras estão presentes. No nosso primeiro workshop, que foi algo transformador para os nossos grupos de pesquisas. O EPCAM aqui na UEA. E, claro, proporcionar aos nossos discentes a conhecerem outras realidades. No caso, os projetos de iniciação científica desenvolvidos dentro do IFAM, por orientação do nosso grupo de pesquisa, que são preparados através de ciclo de palestras, que são editais que a gente proporciona para isso, de levar seus trabalhos a serem apresentados em outros estados. No caso, aqui em Poços de Caldas, em Minas Gerais, no Congresso Nacional de Meio Ambiente. Ressaltamos que talvez seja uma das poucas, ou talvez a única oportunidade desse aluno conhecer essa realidade. Então, a academia também ela proporciona isso, essa experiência para esses estudantes. E, diante de tudo isso, além dessa formação, além de formar esse profissional para a sociedade, que mais nós podemos contribuir? Aqui, sempre trabalhamos nos 3 eixos, produção vegetal, espécies nativas e na área de meio ambiente, buscando trabalhar para um público-alvo. Então, nesse caso aqui, são projetos desenvolvidos pelo professor Moisés, que é engenheiro agrônomo lá da instituição, onde o público deles são os agricultores familiares. A gente tem uma necessidade, uma demanda, uma dificuldade de você conseguir manter uma produção que consiga se manter ao longo do ano. Às vezes, pela falta de insumo, esses agricultores acabam tendo que parar, ou às vezes só utilizam aquele período da várzea para a produção. Então, de estar buscando meios que consigam ser esse elo de ligação entre a produção e esse agricultor. E o que ele está buscando de diferente? Diferente para a nossa realidade, que isso é tudo inovador para a nossa região, é desenvolvido em outras regiões, mas aqui ainda estamos começando com essa parte de pesquisa. Principalmente os efluentes de fossas biodigestoras, de efluentes de biodigestor, de fossas sépticas, buscar verificar a viabilidade desses produtos como insumos na substituição dos produtos minerais utilizados na agricultura. Então, ele trabalha com o discente dos cursos técnicos e também está desenvolvendo projetos também financiados pela FAPEAN. Aqui os nossos alunos fazendo os testes nos nossos espaços, que também, felizmente, temos laboratórios que podem ser utilizados para isso, viveiro de mudas. Então, é algo que os nossos discentes valorizam muito, conseguem aproveitar e colocar em prática, de fato, aquilo que o professor projeta e que o aluno vai lá e consegue fazer a discussão de todos aqueles dados coletados durante um ano de pesquisa. Além disso, nós temos, através do grupo de pesquisa, esse diálogo com instituições parceiras, não só com instituições de ensino, pesquisa e extensão, mas sim também aqueles órgãos de fomento ou órgãos de assistência técnica, que aqui no caso é o IDAM. Então, hoje, lá o IFAM, através também do professor Moisés, eles conseguiram implantar esse maniveiro de cultivares selecionados para a produção de mandioca, macaxeira, para ser distribuída aqui na região. Então, é algo que temos essa oportunidade também dos nossos alunos participarem e conhecer como que funciona isso, e, posteriormente, a comunidade, em geral, ser beneficiada através dessas articulações.
Recentemente, nós recebemos a visita da Embrapa também, que deseja ter um espaço que possa testar alguns cultivares de cupuaçu que sejam tolerantes, que não resistentes, mas que consigam responder positivamente ao ataque da monilíase, que é um dos maiores problemas que estamos enfrentando aqui com o gênero Theobroma na fronteira. Então, o IDAM, a DAF, Embrapa, a CEPLAC estão num trabalho árduo para tentar conter isso. Mas as instituições de pesquisas daqui da região de fronteira, elas também precisam ser inseridas nesse processo. Porque o que acontece hoje é identificado, mas todo o diagnóstico tem que ir para os laboratórios de Manaus, de Belém, porque não temos estrutura aqui no Alto Solimões. E, às vezes, como se trata de um fungo, um propágulo acaba levando essa doença para lugares que nem existiam. Então, se a gente não fortalecer enquanto grupo, e aí a proposta do Parque Científico Tecnológico, para a gente criar essa estrutura, de ter essa capacidade de dar esse suporte também para essas instituições parceiras conseguirem realizar essas pesquisas aqui na fronteira. Com relação às espécies nativas, temos esses 3 projetos que estão sendo desenvolvidos, que a gente procura trabalhar com aquelas espécies que são conhecidas pelos agricultores, pelas comunidades tradicionais, mas a maior parte da população desconhece. Hoje pela manhã assistimos a palestra que o planeta, o ser humano, consome no máximo 15 produtos diferenciados. A nossa agrobiodiversidade, a nossa sociobiodiversidade não é levada em consideração. A gente é induzido a consumir banana, abacaxi e só poucas frutas. Mas nós temos uma diversidade imensa de espécies que estão aí, que são consumidas, mas que acabam não chegando no mercado. E quando chegam, elas não são consumidas pela falta desse conhecimento. E a nossa preocupação é que, com esse lobby que nós enfrentamos, do agronegócio, que precisamos plantar soja, criar gado na Amazônia, espécies como essa, que têm um valor que nem conhecemos ainda, seus valores nutricionais, seus valores ecológicos, possam desaparecer antes de serem pesquisados. Então, a intenção também é, através desse conhecimento do saber do agricultor, do indígena, a gente conseguir sistematizar essas informações e divulgar. E a gente precisa trabalhar essa questão da conservação dessas espécies. Aqui, um desses projetos é o nosso bolsista, o professor Joelso, hoje, Então, a gente sempre procura trabalhar na divulgação dessas informações. A gente precisa também propagar isso. Hoje, o nosso meio, anteriormente era só a Rádio Nacional. Hoje, nós temos um podcast, professora Tassiana, que temos a oportunidade também de colocar isso na internet. E das pessoas também de outras regiões terem conhecimento do que nós produzimos de ciência aqui na Tríplice Fronteira. E, claro, sempre envolvendo nossos discentes. Aqui outro também trabalhando com... uma sequência do primeiro projeto, que aqui já é criar os protocolos de reprodução dessas espécies com diferentes substratos. Qual é o substrato mais indicado para o cabeça de urubu, para a pata de jabuti, espécies que são endêmicas. E você não vai encontrar em outro lugar. E nós precisamos conhecer a maneira de como você pode multiplicar com maior segurança e levar isso para o agricultor. E isso possa ser valorizado, inclusive, como meio de política pública. Ao invés de um Instituto de Desenvolvimento, que é o IDAM, no caso, buscar implantar o açaí pai d'égua aqui na região, quem sabe propagar, multiplicar essas espécies que nós temos aqui através de viveiros e fazer com que isso seja levado para os roçados, para as áreas de várzeas, que possam enriquecer mais esses sítios que nós encontramos aqui na nossa região. E mais um passo dessa mesma linha de projeto é a gente entender o que possui essas frutas. Quais são as propriedades físico-químicas dela? O que ela tem de nutrientes? Como eu disse, não temos equipamentos necessários para fazer toda essa análise. Então, precisamos mandar para instituições parceiras. Hoje, a nossa instituição parceira é o IFAM Manaus Centro.
que tem químicos e laboratórios mais especializados que os nossos. Então, hoje estamos liofilizando esse produto, testando, no caso, são testes iniciais, porque são frutas diferentes que a gente está fazendo esses testes, para poder enviar para Manaus. Algumas espécies de teobroma, por exemplo, se não for através da liofilização, você não consegue transportar hoje, porque ela está terminantemente proibida o seu transporte, né? Então, são etapas que a gente está avançando enquanto grupo de pesquisa nesses projetos. Outros projetos fomentados pela FAPEAM é voltado para a organização social dos catadores, que hoje pela manhã o diretor da instituição, do IFAM, ressaltou no seu discurso que é um trabalho que o IFAM vem desenvolvendo desde 2020. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que não é do dia para a noite que você vai conseguir transformar um grupo de trabalhadores que estava há 32 anos trabalhando de uma maneira invisibilizada, marginalizada ao longo desse tempo todo, e de uma hora para outra você acha que pode transformar ele numa associação de catadores ou numa cooperativa. Isso leva tempo. E felizmente a nossa equipe, eu sempre costumo dizer, a nossa equipe arduamente ao longo desse tempo todo, pelo menos 2 vezes por mês, iam no lixão, acompanhavam o trabalho, conversavam, compartilhavam suas experiências e foram conquistando a confiança dessas pessoas para eles serem inseridos nesse processo, inclusive, de formação. Que o trabalhar uma associação não é simplesmente dizer que eles precisam ter uma associação. Eles que têm que dizer a sua necessidade. E a gente entender o caminho que eles querem tomar. Tá? Então, esse também foi um desafio e é um dos trabalhos que a gente... Pode passar, por favor. Que a gente trabalhou em 4 etapas. O levantamento do perfil socioeconômico desses trabalhadores, a composição gravimétrica dos resíduos, para saber o que está gerando de resíduo no município e o que pode... esses resíduos podem ser utilizados por esse grupo de trabalhadores para comercialização, transformar em novos produtos, ou seja, gerar renda para essas famílias. Se for comercializar, para onde vai esses produtos? E, por fim, que nós conseguimos recentemente a constituição dessa associação. E amanhã, inclusive, teremos a oportunidade da Samanta trocar essas suas experiências lá de Belém com esse grupo de trabalhadores aqui em Tabatinga. No caso, será um minicurso amanhã lá no IFAM. Estamos super felizes pela sua presença e motivados também. Por favor. Ainda relacionado à questão dos catadores, na gravimetria identificamos que em torno de 35% a 40% é resíduo orgânico. Então, o que fazer desse resíduo orgânico, que hoje é um dos maiores contaminantes do solo e do lençol freático? Sabemos que o nosso lençol freático é muito superficial em Tabatinga, de fácil contaminação. Então, partimos para a utilização do biodigestor como uma maneira de aproveitar isso para energia e também para os insumos que podem ser destinados para a agricultura familiar. Então, a gente procura sempre fazer esses elos de ligação no nosso projeto de pesquisa. Por favor. Aqui um dos momentos que nós tivemos a maior felicidade, que foi esse processo de formação dos catadores, que, como eu disse, há 32 anos trabalhando no lixão, e isso, para alguns, foi a primeira vez de frequentar um banco de escola. Tá? Então, para eles foi transformador e para nós também. Todo dia aprendíamos algo diferente com esse grupo de trabalhadores. E nós podemos também fazer a formação deles na entrega de certificados no ano de 2021, no caso. Por favor. Também são editais internos já do IFAM, que a gente procura atrelar esses editais maiores da FAPEAM, onde envolvemos nossos alunos, porque são técnicos em meio ambiente, e vão trabalhar com isso certamente nas secretarias, em outras instituições, para entender como se faz esse processo de gravimetria. A palavra é bonita, mas o trabalho é muito difícil. É muito difícil de fazer gravimetria. Passe, por favor. E agradecer ao convite. Aqui são os pesquisadores que fazem parte do grupo, os nossos colaboradores,
Hoje eu estou só representando, porque o nosso líder é o professor Moisés, a nossa vice-líder é a professora Railma, que está em Presidente Figueiredo, mas em nome de todo o grupo, agradeço e estamos à disposição para, posteriormente, tirar as dúvidas com relação ao que foi apresentado aqui. Estamos nas mídias sociais e esse é o e-mail também do nosso grupo de pesquisa. Muito obrigado.